Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane. Se você está caindo de paraquedas aqui, eu falo para empreendedores, aqueles que querem crescer, aqueles que têm vontade de ir além, de ir à frente, de inovar, né? E a proposta é a gente começar a falar sobre estratégias, certo? Eu já comecei a falar um pouquinho, já falava um pouco sobre alguns temas, né? Mas agora eu vou focar mesmo na parte estratégica. Certo, gente? E hoje eu quero falar de uma história que eu citei para vocês lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, depois me procura lá, Kaliane Medeiros. E o que eu falei lá, gente? Eu falei uma história sobre pesquisa, né? Economizar, reduzir custos. Então, antes de falar sobre essa história que aconteceu, eu quero só que você entenda um pouco o que é essa vantagem absoluta de custos, né? Isso, gente, é uma estratégia de crescimento e além de ser uma estratégia de crescimento, a vantagem absoluta de custos, ela também vai te trazer, te favorecer, na verdade, né? Criando uma barreira de entrada de novas empresas no teu mercado. Então, quando você consegue ter uma vantagem absoluta de custos, você dificulta que outras empresas entrem no teu mercado. Por quê, Kaliane? Vamos imaginar o seguinte, eu estou fazendo um estudo agora para entrar no mercado, sei lá, de delivery. E aí, eu começo a fazer essa pesquisa de mercado e vejo que a empresa do setor, do segmento, ela está praticando um preço, por exemplo, de R$10 num sanduíche. Um exemplo. R$10 e sem cobrar a taxa de entrega. Então, o que eu vou fazer como empreendedor? Eu vou fazer uma análise, né? Vou fazer o meu plano de negócio e ver se eu consigo entrar nesse mercado, como eu consigo entrar. E quando eu faço a conta, eu teria que vender esse mesmo sanduíche por R$20. Plim, plim. Pois é aí onde está o segredo do negócio. Essa pessoa possivelmente, aliás, quase 100% de certeza que ele não vai entrar num negócio desse. Por quê? Porque a estrutura que ele tem hoje, ele não consegue cobrar menos do que R$20. E R$20 é o dobro do que empresas que já estão no mercado estão cobrando. Então você cria ali uma barreira. Então quanto menor o teu custo, né, quanto menor a tua despesa operacional, mais difícil vai ser para vir novos concorrentes, né? Então, além disso ser uma estratégia para você crescer, né? Lembrando, né, o que eu falei lá na postagem? Que quando você reduz o seu custo, você aumenta o seu lucro. Isso é bom? Maravilhoso, né, gente? Pois é, essa é uma ótica que poucas pessoas observam, a gente vai falar mais aprofundado sobre essas questões aqui, mas eu quero só que você se atente hoje de que isso é uma vantagem, né, e de que isso é uma estratégia que você pode utilizar. Então, essa estratégia de crescimento, que seria a vantagem absoluta nos custos, ela vai te trazer, além de trazer, né, um posicionamento para você crescer, ela também vai servir como uma barreira para novos entrantes, novas empresas entrarem no seu mercado e concorrerem com você. Possivelmente, quando esse empreendedor fizer a conta e ele não conseguir acompanhar o teu preço, porque o teu preço não é que ele não esteja se pagando, mas você tem uma vantagem de custos, você tem de repente um fornecedor que é exclusivo seu, que ninguém consegue acessar. Entendeu? Então, além de possibilitar o teu crescimento, por quê? Porque você vai conseguir, quanto menor o seu custo, maior o seu lucro, ou seja, quanto mais sobra, mais você pode reinvestir no teu negócio. E, além disso, ele vai ser uma barreira para novos entrantes, certo? Entendido isso, gente, eu queria trazer aqui uma informação para vocês que eu acho que é bem relevante no sentido de combinações de estratégias, certo? No vídeo anterior eu falei sobre quais seriam as estratégias que a gente estaria abordando, né? As coisas que eu tenho conhecimento, que eu já vi aplicadas na prática, que seriam relacionadas a gente, gestão de gente, seria essa vantagem absoluta nos custos e a diferenciação do produto. Quando eu estava fazendo minha monografia, que inclusive o tema foi esse, né, especificamente no mercado de cervejas, eu encontrei uma literatura que falava o seguinte:
Quando você vai escolher uma estratégia de crescimento, você não tem como combinar. Não sei se a palavra foi bem combinar, gente. É mais ou menos assim. Se você faz uma, você não pode fazer a outra. Juntando diferenciação com a estratégia dos custos. Então, lá a literatura dizia o seguinte, o autor dizia o seguinte, se você vai aderir à diferenciação, não tem como você atender à estratégia de vantagem de custos. E o que eu vi, Caliane, na prática? Porque eu estava inserida num mercado, né, que era na época o mercado de cervejas, e que eu via na prática que era possível. Então, assim, uma coisa que eu quero alertar vocês. Geralmente a literatura, gente, a parte teórica, a parte, como é que eu posso dizer, acadêmica, ela é um pouco mais lenta do que a prática no real, no cotidiano. Certo? Não estou aqui criticando, assim, no sentido de não valer a pena, pelo contrário, tudo que eu vou fazer, geralmente eu busco um embasamento teórico, né? Alguém já estudou, já testou aquelas hipóteses, já concluiu aquilo, né? Mas, nesse momento, eu tive ali na minha frente, né? De frente para os meus olhos, aquela evidência, né? Que o autor, na verdade, ele estava equivocado. Porque era possível sim, eu estava inserida num mercado em que agregava as duas coisas, tanto ele tinha uma vantagem absoluta de custos, como ele conseguia também aplicar a estratégia de diferenciação de produto. Então, é totalmente possível, certo, gente? Só para vocês ficarem atentos que a literatura, às vezes, ela está um pouco atrasada em relação à prática, né? Então, por isso que essa vivência empresarial é tão importante, né? E não só o banco da faculdade. Eu afirmo para vocês que a vivência que eu tive, né, ao longo desses quase 15 anos de carreira no meio empresarial, tem muito mais influência no que eu sei, no que agregou de valor na minha vida, do que efetivamente o tempo que eu fiquei sentada numa cadeira. Foi importante? Foi, mas a parte de vivência é muito mais importante. Então vamos lá. Só para você entender, né? Nessa questão de vantagem absoluta de custos, uma coisa importantíssima é o quê? É você pesquisar preço. Gente, parece uma coisa muito clichê, isso parece uma coisa que todo mundo faz, mas na prática nem sempre funciona assim. Primeiro, às vezes você está acostumado com aquele fornecedor que você já conhece, né? E aí eu queria abrir um parêntese aqui, que essa estratégia, gente, ela vai servir mais para a parte de despesas. Ou seja, não é aquele fornecedor, por exemplo, se você é distribuidor de uma marca, então não tem como você, digamos, pesquisar três, né? É uma coisa que não faz sentido, né? Você já buscou o seu fornecedor da sua mercadoria, então você vai aplicar essa estratégia, né, de pesquisar preço, de ir atrás de preço, de negociar preço com as suas outras despesas operacionais, entendeu? Então, como eu mostrei para vocês, eu fui em 3 farmácias, né? As 2 primeiras tinham um preço muito parecido, 40 e 41, e a terceira que tinha um preço bem diferenciado. Desses 40 e 41, ele baixou para R$33. Então, gente, é muito importante que você faça, antes de você fazer a sua compra, ou você direcione o seu setor de compras para fazer isso, né? Quando a gente for falar de gente, eu vou falar bastante sobre isso, né? Existe uma dinâmica que era usada, né, para você ter essa busca pela redução de custo, para você ter essa prática, você ter esse protocolo de fazer cotações antes de você realizar uma compra, né? Para isso, tua equipe tem que estar engajada. Mas se não é sua equipe que faz, é você que faz. Não tenha preguiça, pesquise, né? Pesquise mais de um fornecedor, veja mais de um preço. E outra coisa, outra dica. Além disso, quando for no mês seguinte que você for fazer aquela compra novamente, pesquisa novos fornecedores. Por quê, gente? Porque muitas vezes tem fornecedores novos entrando no mercado e esses fornecedores, eles aplicam a estratégia de quê? Exatamente de reduzir o preço para poder entrar no mercado. Então, às vezes, eles estão operando com uma margem bem mais baixa, porque eles não são conhecidos ainda, e aí é que entra a tua oportunidade. Lembrando que você tem que estar atento aos detalhes, né, da qualidade do produto,
se esses requisitos são atendidos. Não adianta só você economizar e você deixar a desejar na qualidade do teu produto, né? Isso aí já é assunto para outro vídeo, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha. Se fez sentido para você. Se não fez sentido para você, comenta aqui o que você não gostou, o que você não concorda. Kaliane, eu acho que não é assim, não é por aí. É importante que você tenha essa interação. Se você não curtiu, o YouTube vai entender que você não gostou, né? E essa mensagem não vai chegar para mais pessoas. Eu espero que eu tenha contribuído. Até a próxima.